Bom, gente, seguinte, o título desse vídeo, tá meio assim, cara, como assim a gente só cresce, como é que a gente só cresce no conforto? Geralmente a gente pensa o quê? Pô, se é pra crescer, tem que ser no desconforto, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que se desafiar em algum momento, fazer alguma coisa diferente, algo desconfortável no começo, para depois, né, crescer de fato. E assim, nesse vídeo agora que você está assistindo aí, eu tô aqui no meu quarto, né, um cenário diferente, para falar sobre uma reflexão que eu sempre tive comigo mesmo aqui e que é importante destacar. Vamos lá. Presta muita atenção, tá? Presta muita atenção. Bom, indo direto ao ponto. O que eu coloquei aí no título é: a gente só cresce no conforto. Como assim? Bom, vamos pensar. Musculação, um exemplo, né? Só um exemplo de um esporte que eu pratico. Vamos pensar aqui, o músculo, ele cresce no treino ou então ele cresce no descanso? Ó, se o desconforto realmente fosse a, a chave para o crescimento, para a evolução em todas as áreas da vida, se o desconforto fosse a chave, a gente poderia treinar, chegar na academia e treinar por 5, 6 horas treinando. A gente poderia fazer isso, mas na verdade, isso prejudicaria, isso prejudica os nossos resultados. Por quê? Não é quanto mais desconforto melhor. Não. É o desconforto na dosagem certa que vai fazer a gente evoluir. Gente, olha que loucura. Aí quando você treina, né? Quando você treina e tudo mais, quando você vai descansar, no descanso que o seu corpo vai se recuperando, que ele vai criando, se adaptando fisiologicamente falando, ele vai se adaptando a, ao estímulo do treino, entendeu? Olha a luz batendo aqui. Ao estímulo do treino. Então, assim, o que importa, gente, de fato, não é só o treino, é o descanso também. Esse que é o ponto. Por isso que eu coloquei a gente só cresce no conforto, por quê? Porque quando você faz algo que te desafia, vamos supor aqui, vamos supor que é um círculo. Vamos supor que é um círculo que está expandindo, tá? Só para ficar mais didático ainda. Imagina aí um círculo, certo? Um círculo que está expandindo. O que acontece? Para esse círculo expandir, o que ele precisa acontecer é o seguinte: você faz um comportamento, realiza um comportamento desafiador, e aí você expande, entendeu? Você expande um pouco. E aí, depois, quando você expande, só que assim, vamos pensar, para que você continue expandindo, expandindo, expandindo mais e não retroceda, né? Ou seja, você comece a se acostumar com o desconforto, com o desafio, com a pressão e tudo mais. Você precisa voltar para a sua posição, seu estado inicial. Então, esse que é o negócio. Ó, primeiro você está aqui, você está assim, né, um círculo nesse formato aqui. E aí depois você faz algo desafiador, você expande um pouco. E aí, quando você expande um pouco, beleza. Só que para você continuar nessa nova nova expansão, nesse novo formato assim, com sendo maior, para você continuar, você precisa voltar para o seu estado de conforto, seu estado inicial, e aí começar aos poucos a se acostumar com o desconforto. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai, o que antes era desconfortável passou a ser confortável.
Entendeu? Essa que é a dica. Essa que é a visão, sabe? Então assim, gente, porque se a gente analisar bem, se a gente pensar muito bem, não é quanto mais eu faço, melhor. Nem sempre. Nem sempre. Porque se fosse assim, gente, se a gente crescesse de fato só no desconforto, sabe o que aconteceria? A gente poderia trabalhar, poderia treinar, poderia estudar, ler, qualquer comportamento que exija esforço, a gente poderia fazer isso aí por, cara, o dia inteiro, sem parar, entendeu? O dia inteiro sem parar. E sem perder a qualidade. Aí isso que aconteceria, mas não é o que acontece. Na academia, não, geralmente não tem mais resultado quem vai todo santo dia, nem sempre. Tem gente que vai tipo de 3 a 4 vezes na semana, treina pesado e tem mais resultado do que quem vai todo dia e treina fofo. Então, gente, é muito mais complexo, é muito mais além do que só falar, a gente precisa do desconforto para crescer e tal. Lógico, óbvio que o desconforto é importante, porque no desconforto você está se desafiando, você está indo além, você está fazendo algo que você não tá acostumado ainda, algo que é novo para você, é desconhecido, é um terreno desconhecido, entendeu? Mas não é só fazer esse algo, essa coisa, né, esse novo, fazer algo novo e só. Não. É na realidade também, além disso, você refletir, descansar. No descanso, a gente reflete sobre o que a gente fez. A gente analisa o que foi feito. A gente busca entender onde devemos melhorar na próxima vez que a gente for realizar de novo esse comportamento. E é assim que a gente cresce. Então a gente se expõe a um desafio, a uma coisa nova, a um aprendizado novo, e aí depois no descanso, tanto no sono, descansando, né? Ou então numa pausa, faz uma pausa assim, sabe? Tá estudando, tá trabalhando e tal, e já tá muitas horas focado ali, cansado já. Faz uma pausa, descansa, analisa, entendeu? Analisa muito bem. Então, assim, isso que faz a gente de fato crescer, porque não é só repetir o mesmo comportamento da mesma maneira, é na verdade repetir o mesmo comportamento, só que de uma maneira cada vez melhor. Então é isso, não é sobre quantidade apenas, mas sim, acima de tudo, sobre qualidade. Esse que é o ponto, gente. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro, né, a ideia central aqui desse vídeo, tá? Que a gente precisa tanto do desafio, do estímulo, do desconforto, como também do conforto, do descanso, da pausa para poder evoluir. É os dois. Não é só o desconforto aí, como muitos coaches aí, gurus da internet falam assim, como frase motivacional, né? Tipo assim, a gente só cresce no desconforto e tal. Beleza. Realmente tem que ter o desconforto. Mas não é só fazer ele, não é só ele e ponto final. É os dois. Não adianta só eu treinar pesado, realmente me esforçar, mas não descansar e não comer bem. Não adianta. Porque aí eu não vou conseguir criar, né, um exemplo, né, na musculação. Eu não vou conseguir criar, eu não vou criar um ambiente propício para que a hipertrofia aconteça. Esse que é o ponto. Só o treino não basta. É o treino, a alimentação, o sono, entendeu? E até um suplemento em alguns casos para, enfim, para repor ou então consumir nutrientes que estão em falta, né? Que estão faltando também, que são importantes. Então, gente, essa é a ideia central do vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, comenta aí aqui embaixo também. Tamo junto e até o próximo também.